O furacão Milton passou e deixou suas marcas. Apesar de que ele era falado que ia vir com categoria 6, ia chegar com toda a força lá no continente, né, na Flórida, mas ele acabou chegando como um categoria 3. Mas uma categoria 3 também não quer dizer grande coisa, porque um furacão de categoria 3 também pode provocar grandes estragos. Até porque, né, a Flórida, ela já tinha passado, né, para o furacão Helene pouco antes, cerca de 10 dias antes, mais ou menos, desse furacão, e já ainda estava, né, tentando se recuperar do furacão. Só que quando esse chegou, né, provocou novos estragos, pegou outros lugares também. Então, ou seja, não só pegou parte dos locais atingidos pelo Helene, mas amplificou o estrago. E sim, pessoal, teve bastante estrago, tiveram pessoas, né, que infelizmente se foram, mas eu não vou ficar falando disso aqui. Eu vou focar no justamente na tempestade, no furacão, e mostrar, né, algumas imagens que eu não mostrei, durante a live. E sim, eu transmiti ao vivo esse furacão, né? Várias pessoas assistiram aqui comigo e tal, e foi a melhor transmissão ao vivo do YouTube, você pode ter certeza. E eu convido a você para dar uma olhada lá na live se você perdeu, tá? Tem muitas imagens, então você pode adiantar, pode voltar, pode ver, e tem as explicações também do fenômeno com muita coisa. Uma grande situação que acontece nos Estados Unidos é que eles têm um sistema de alerta muito grande, muito importante. E alguns lugares aqui, né, da Flórida, eles tinham aquele aviso que você era obrigado a sair, tá? Obrigado a sair. Porque era o seguinte: se você ficar, você poderia, né, dar, né, vamos dizer, se botar muito entre aspas, dar um trabalho desnecessário para as equipes de resgate, já que você poderia evitar essa situação. E já sabiam que um furacão poderia trazer devastações, várias devastações para esse local com riscos. Então, o risco, se não houvesse essa evacuação, como teve, né, uma evacuação em massa dos locais, poderia realmente ter um problema muito maior. Então, sabendo disso, né, vamos ver agora algumas imagens aqui justamente sobre o furacão. Aqui é um antes e depois, tá? Num cais, onde que nós vamos ver aqui, ó, é o barquinho, tal, tranquilo, tranquilão ali, a cerquinha, tá? Um antes e depois, tá? Do videozinho. E aqui, né, já de noite, a câmera infravermelha, tá? Já com a água passando, né? Aqui entortou o negócio aqui, entortou a grade. Ou seja, é um furacão, ele faz muito isso, ele altera o nível momentâneo do mar. Justamente, né? Por quê? Porque ele é um centro de baixa pressão. Então, quando o centro de baixa pressão ele vai passando, o que acontece com o fluido? O mar é um fluido, né? Então, todo fluido ele vai do local de alta pressão para o baixa pressão. Então, quando você tem um fluido líquido saindo, é, fazendo uma convergência para esse centro de baixa pressão, você tem um aumento momentâneo do nível do mar, então provoca essas inundações. As pessoas gostam muito de falar: olha, o vento do furacão chegou a 200, né, um vento, né, lá quando chegou. Só que quando chegou, ele chegou com categoria 3, tá? E categoria 3 ele não tem um vento sustentado. Essa é a diferença, né, das categorias, que infelizmente, eles ainda fazem a categoria com relação ao vento, tá? Então, vento sustentado, o que que é isso? É aquele vento basicamente constante, e chegou lá a aproximadamente 120 milhas por hora. Isso daí dá aproximadamente 193 quilômetros por hora, tá, quando chegou. Mas as rajadas de vento, que são diferentes, são aqueles ventos mais momentâneos, que podem acontecer serem muito superiores aos ventos, né, sustentados. Então, sim, as rajadas de ventos podem ter chegado a um pouco mais de 200, tá? Sem problema nenhum, tal, de isso aí acontecer. Acontece que o vento, ele não é o principal problema de um furacão, tá? O vento, ele não é o principal problema. O principal problema é isso aqui, é a inundação. Tá? É a água que causa mais fatalidades e mais destruição na passagem de um furacão. Não é o vento. Então sempre botem isso na cabeça. Qualquer desastre meteorológico dessa magnitude, um furacão, um,
aqueles que tem muito aqui no Brasil, extratropical, ciclone extratropical, até mesmo, né, quando você tem, né, uma frente fria que está passando, que acaba jogando o mar para dentro. Então, gente, sempre o que pode causar mais danos, que pode causar mais riscos à saúde, pode causar mais riscos à vida, são as inundações, que elas são repentinas, tá? Elas podem acontecer às vezes bem rápidas e, claro, né, a força da água é totalmente diferente da cidade e tal do que o vento. Até porque que o vento, além de trazer, além da baixa pressão, que aqui é fundamental para a inundação, ela traz essa água para dentro do continente. Acontece o quê? Que o vento ainda gera onda. Tá? Então, a água é o principal agente que causa danos e causam perdas de vidas em furacões, em ciclones e tal. Tá? Diferente de tornado. Existem tornados em furacões, eu vou mostrar mais à frente, e o tornado ele é um sistema, né, muito menor do que um furacão, então, né, já não tem essa questão aí de água causar o problema. O problema no tornado realmente é o vento. Então vamos continuar aqui, porque tem uma outra imagem legal aqui. Tá um barco estava ancorado, aqui tá tentando ser preso, né? E a onda batendo nele, né? O barco, né? Provavelmente já está muito avariado, né? Isso aqui acho que deve ser um mastro, que parece um veleiro, tá? E o barquinho, ó, tá sofrendo aqui o impacto das ondas com relação ao aumento momentâneo do nível do mar. Então isso aí também é um dos grandes problemas. Por quê? Porque você tem um aumento, o mar invade e você ainda tem as ondas empurrando. Então nós estamos vendo aqui um mar invadindo aqui por baixo, em algum local, e o barco, né, batendo aqui, sendo agredido. Então esse barquinho, com certeza, a seguradora, né, se ele tiver, vai ter uma dor de cabeça. Tá? Então, realmente, é um dos grandes problemas, né, de um furacão, como eu falei, é a inundação. Só que, quando passa, ó, nós temos aqui agora os estragos em terra, que são o mais difícil de ser visto, principalmente lá. Aqui, ó, nós temos muitos estragos provocados pelo vento, tá? Muitos estragos provocados pelo vento, onde que nós vemos aqui as palmeiras, tal, e muitas coisas que podem ter sido arrastadas aqui pela água, tá? Então, houve inundação aqui, com certeza. Nós estamos vendo muitos aqui detritos, tá? Onde que até mesmo aqui detritos de árvore. Olha aqui, isso aqui, tá? São detritos que podem ter sido arrancados pelo vento, ou seja, dos galhos, e levados pelas águas. Tá? Tudo isso aqui, ó, pode ter sido uma combinação. E é esse detrito, com essa força da água, que pode, né, isso aqui, claro, foi o vento, né, que virou a palmeira. E esses detritos, com essa pressão que, por exemplo, quando pega numa casa, que se for uma casa não preparada, se for uma inundação muito forte e tal, é o que pode chegar e dar um grande problema e derrubar justamente a casa. Tá? Então, aqui nós temos uma interação entre os dois. Muito daqui, uma dessas coisas aqui, isso aqui parece um telhado arrancado, então isso aqui é culpa do vento, tá? Mas que carrega mesmo, que faz a pressão, que derruba normalmente a casa, são as marés, são as inundações, é a força da água. Esse é o grandíssimo problema de um furacão. E aí nós vemos que aqui ó, uma árvore tombando, né, um coqueiro tombando, e um coqueiro ia ter mais eficiente para ter segurar uma passagem de furacão, mas tem horas que não dá, né? Então aí o vento dando esse problema, ele sim carrega, né, e derruba a árvore. E aqui uma outra grande questão que são os tornados. Sim, furacão pode ter muitos tornados. Tiveram 110 alertas de tornados, mas confirmados 19 lá na Flórida. Ah, mas furacão tem tornado? Sim, bastante. Porque o furacão ele tem nuvens, e nuvens muito fortes, muito altas, muito densas. E essas nuvens podem gerar tornados. O tornado ele gera justamente a partir das nuvens, onde que uma nuvem funil, ela desce, ela se forma, né, com giro descendente, e aí o que acontece? Ela passa a ser ascendente, e aí o que ele só vira tornado, pessoal. É muito importante. Se você vê uma nuvem bicuda assim, tá? Não é um tornado. Ele só vira tornado quando toca o solo. Ou tornado quando toca o solo,
ou tromba d'água quando toca um oceano ou um curso d'água, tá? Então tem essa diferença também. Então, tornados são muito comuns em furacões. São muito comuns. Acontecem e são outras forças destrutivas, só que a destruição num tornado é muito menor, já que um furacão é um sistema que pode ter centenas de quilômetros, onde nós vimos aqui, até mesmo na foto aqui inicial, que o furacão ele foi maior do que o estado da Flórida. O tamanho do furacão na foto via satélite foi maior do que o estado da Flórida. Tá? Então, sim, o furacão ele é muito destrutivo com relação a um tornado. Um tornado ele é um sistema menor, de curta duração, tá? Que tem aquela variável que vai andando para um lado para o outro. Ele não tem, vamos dizer, ele não tem rota fixa, né? Mas ele vai provocando várias destruições também. Mas um furacão é muito pior. Agora, vamos ver aqui uma situação que foi muito legal na live, tá? Estou mostrando a live aqui, ó, tá? Justamente a live que vou deixar na descrição aqui o primeiro comentário fixado. Isso aqui foi uma câmera, tá? E uma câmera profissional, onde que no início, tá, da inundação, olha onde estava a água, tá vindo muito pouco. Eu vou até dar um playzinho aqui, ó. Ó, a água vindo muito pouquinho, né? Tá? Então aqui, ó, tudo tranquilo, né? Por enquanto, entrando só um pouquinho no gramado. Passou um tempo, o que acontece? Isso aqui já eram as primeiras bandas do furacão, tá? Onde nós vemos aqui o tempo bastante fechado. Já teve um aumento no mar, que isso aqui era um deck, tá? Então o deck com certeza ele não tava, a água com certeza não pegava tão junto no deck e o deck ficou completamente submerso, tá? Rapidamente. Então isso aqui já mostrou o que? Uma elevação no nível do mar. Agora, quando nós vamos chegar e vamos ver, tá, o que aconteceu. Depois, com o passar do tempo, olha só. Isso aqui já é a live com a mesma câmera, só que com modo de infravermelho. Onde que a gente vê aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Ó, é água batendo, ó, olha só. Olha a água batendo, tá mostrando a elevação do nível do mar. Então, sim, furacão, ele chega, vai elevando o nível do mar, chega no ápice, aí depois o que acontece, né? Depois o que acontece, ele ele vai retornando. Onde nós estamos vendo aqui, ó, já um degrauzinho aparecendo, né, já no final da live mostrando onde que houve, né, onde baixou o nível do mar aqui em relação, tá, ao que aconteceu aqui. Então, sim, meus amigos, o furacão, ele, quando chega, ele vai aumentando o nível do mar. Aí tem seu nível máximo, que é quando o local de menor pressão do furacão está passando, tá? E logo depois o que acontece? Ele vai embora, esse centro de baixa pressão de maior baixa pressão se desloca, a água volta ao normal, vai voltando ao normal, e com certeza isso aí, né, voltou ao normal, porque depois a câmera já ficou offline por vários problemas, até mesmo, né, de vento e tal, tá? Então, meus amigos, é isso aí que acontece, né? O furacão ele é um sistema, né, de larga escala, escala sinótica que a gente fala, e sim, ele provoca aumento no nível do mar, assim, esse nível costeiro, e quando ele entra, né, para o território, ele começa a perder força, ele começa a decair de categoria. Por quê? Porque ele tira sua energia da água do oceano, ou seja, da água quente do oceano. E aí, quando ele cruza a Terra, essa energia que dá para ele, né, ele começou a sentir. Só que ele caiu de categoria 5 para categoria 3 porque simplesmente veio um vento frio lá de cima, a água aqui mais ao norte, a água aqui não estava tão quente quanto aqui um pouco mais na central aqui, onde ele ganhou fácil mais rápido, né? Essa categoria, chegou à categoria 5 mais rápido. E também em altas altitudes, vinha ali do Atlântico um ar mais seco que ajudou a dissipar um pouco essa energia. E quando ele chegou aqui já à categoria 3, ele já provocou problemas. Categoria 5 seria um problema maior, mas categoria 3 também causa muito problema. Lembrando que o Katrina ele chegou à categoria 5,
tá? Só que quando chegou a entrar nos Estados Unidos, ali em Nova Orleans, lá, aquele lugar lá, ele já chegou com categoria 3 e foi um furacão que simplesmente teve mais de 1.200, né, fatalidades. Mas não foi o furacão de maior fatalidade, pelo menos, né, reconhecido lá no Atlântico. O maior deles foi em Galveston, Texas, né, no dia 8 de setembro de 1900, onde que foram entre 8.000 e 12.000 pessoas. Tá? Então, o furacão ele é um sistema que tem que ter cuidado, que tem que ter respeito, e simplesmente, se mandarem sair, não pensa, saia. Tá? Porque furacão, ciclone, vamos dizer, vulcões, tsunamis, não enfrentem. Não enfrentem, vocês vão perder. Tá? Não enfrentem, vocês vão perder. Tá certo? Valeu, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.